E se você descobrisse que a vida não possui um sentido pronto, que o universo não possui respostas para as suas maiores perguntas? Para muitos, essa ideia é desesperadora, mas para Albert Camus, essa ideia era um motivo para continuar, um convite para viver com ainda mais consciência. Camus olhou para o sofrimento, a morte, a falta de resposta das grandes perguntas da existência humana e, ao invés de fugir, decidiu enfrentar o absurdo de estar vivo. Fica até o final do vídeo, pois hoje eu vou falar dessa figura-chave que desenvolveu e se tornou o principal nome da filosofia do absurdo. Albert Camus nasceu no dia 7 de novembro de 1913 em Mondovì, uma pequena cidade localizada na Argélia, que na época era uma colônia francesa. Ele nasceu em uma família humilde, longe dos grandes centros intelectuais e culturais que frequentaria no futuro. Seu pai trabalhava como agricultor e morreu durante a Primeira Guerra Mundial, quando Camus tinha apenas 1 ano de idade. Após essa perda, sua mãe precisou criar os filhos sozinha. De origem espanhola, ela trabalhava como empregada doméstica para sustentar a família. A infância de Camus foi marcada por dificuldades financeiras. Ele cresceu em um bairro operário de Argel, capital da Argélia, vivendo uma realidade simples, onde o dinheiro era escasso e as oportunidades eram limitadas. Apesar disso, Camus encontrou na educação uma oportunidade de transformar sua vida. Alguns professores perceberam seu talento, principalmente Louis Germain, que teve um papel importante em sua formação e incentivou seus estudos. Durante a juventude, Camus começou a desenvolver interesse pela literatura, pelo teatro e pelas grandes perguntas sobre a existência humana. A experiência de crescer em meio à pobreza, perder o pai ainda muito jovem e conviver com as dificuldades da vida influenciou profundamente sua maneira de enxergar o mundo, e essas experiências seriam fundamentais para formar o pensamento de um homem que dedicaria sua obra a refletir sobre o sofrimento, a morte, os conflitos da existência e o significado de estar vivo. A filosofia do Camus gira em torno de uma das perguntas mais difíceis que o ser humano pode fazer: como viver em um mundo onde nem sempre encontramos um sentido claro para a nossa existência? Diferente de muitos filósofos que buscaram construir sistemas para explicar o mundo, Camus começou sua reflexão a partir de uma experiência muito humana: o confronto entre o nosso desejo por respostas e o silêncio do universo. Para ele, o ser humano naturalmente busca um propósito. Nós queremos entender por que estamos aqui, qual é o significado da vida e se existe uma ordem por trás de tudo. Porém, muitas vezes nos deparamos com um mundo que não nos oferece respostas definitivas, e é justamente desse choque que surge aquilo que Camus chamou de absurdo. O absurdo não significa simplesmente que a vida é sem valor ou que nada importa. A ideia de Camus é mais profunda. O absurdo nasce quando percebemos que buscamos um sentido absoluto para a existência, mas não encontramos uma resposta pronta. É a tensão entre a nossa necessidade de significado e a indiferença do mundo. E uma das obras mais importantes para entender esse pensamento é essa daqui, ó. Deixa eu virar aqui para vocês, a imagem vai estar meio ruim, mas dá para enxergar. Essa daqui, ó. O Mito de Sísifo. Nesse livro, o Camus utiliza a história de Sísifo, personagem da mitologia grega condenado a empurrar uma pedra montanha acima eternamente, só para ver ela cair e recomeçar tudo de novo. Para Camus, essa imagem representa a própria condição humana. Muitas vezes repetimos tarefas, enfrentamos dificuldades e seguimos uma rotina sem ter uma resposta definitiva sobre o motivo de tudo isso. Mas a conclusão dele não é de desistência. Pelo contrário, Camus defende que devemos encarar a realidade de frente. A resposta para o absurdo, segundo ele, está na revolta. Não uma revolta no sentido de violência, mas uma atitude de resistência diante da falta de respostas. É escolher continuar vivendo, criar seus próprios valores e aproveitar a existência, mesmo sabendo que ela é limitada e imperfeita. Camus acreditava que não precisamos esperar encontrar um significado pronto para começar a viver. O próprio ato de viver com consciência, de experimentar momentos, construir relações e seguir em frente
já pode ser uma forma de criar significado. Essa visão fez com que Camus fosse frequentemente associado ao existencialismo, embora ele próprio rejeitasse esse rótulo. Para ele, sua filosofia não era uma celebração de desespero, mas uma tentativa de compreender como o ser humano pode encontrar dignidade, mesmo diante das incertezas da vida. No fundo, a grande mensagem de Camus é que talvez nunca tenhamos todas as respostas que procuramos, mas isso não significa que devemos abandonar a nossa jornada. Mesmo diante do absurdo, ainda podemos escolher viver, criar e enfrentar a existência com lucidez e coragem. Camus também direcionou seu olhar para os problemas da sociedade e como a maioria das pessoas lidavam com as suas próprias escolhas. Uma das suas principais críticas era o conformismo, a tendência das pessoas de simplesmente aceitarem ideias e padrões impostos sem questionar. Para Camus, uma vida verdadeiramente consciente exigia reflexão, pois seguir a maioria sem pensar poderia levar o indivíduo a abrir mão da própria responsabilidade. Ele também questionava uma sociedade que muitas vezes julga aqueles que não se encaixam em suas expectativas, e isso aparece de forma muito clara no seu livro O Estrangeiro. Nesse livro aqui vemos como que o personagem Meursault é condenado não só pelas suas ações, mas também pela forma como ele reage aos acontecimentos da vida dele. A sociedade espera do Meursault certos comportamentos, emoções, arrependimentos, e o fato dele não demonstrar isso de maneira esperada faz com que ele seja visto como alguém estranho, incompreensível. E através desse personagem, o Camus mostra que as pessoas são julgadas não só pelo que fazem, mas também pelo fato delas não seguirem certos padrões que a sociedade espera. Além disso, Camus era um crítico da busca por respostas absolutas. Ele desconfiava de ideologias e sistemas que prometiam explicar tudo ou justificar qualquer atitude em nome de um objetivo maior. Para ele, quando uma ideia passa a valer mais do que a própria vida humana, existe um risco de perdermos nossa humanidade. Essa preocupação também apareceu em suas reflexões sobre a guerra e a violência. Camus reconhecia que diante da injustiça, muitas vezes era necessário resistir. Porém, ele alertava para o perigo de acreditar que uma causa, por mais justa que parecesse, pudesse justificar qualquer ação. Para ele, mesmo em momentos extremos, era preciso preservar a consciência, a responsabilidade e o respeito pela vida humana. No fundo, suas críticas eram um chamado para que as pessoas vivessem com mais lucidez, questionando, pensando por si mesmas e evitando seguir caminhos apenas porque a sociedade ou uma ideologia dizem que esse caminho é o certo. Albert Camus passou a sua vida tentando manter a coerência entre as suas ideias e as suas escolhas. Ele recusou seguir posições que considerava extremas e sempre defendeu a importância de preservar a independência do pensamento, mesmo quando isso significava ser criticado por diferentes grupos. Essa postura fez com que Camus ocupasse uma posição muitas vezes solitária no cenário intelectual da época. Ele não queria simplesmente se alinhar a uma corrente de pensamento, preferia analisar cada questão de forma própria e seguir aquilo que considerava correto. Em 1957, seu trabalho foi reconhecido mundialmente quando recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, tornando-se um dos escritores mais importantes de sua geração. Porém, apenas 3 anos depois, sua trajetória foi interrompida de forma inesperada. No dia 4 de janeiro de 1960, aos 46 anos, Albert Camus morreu em um acidente de carro na França, enquanto viajava com seu amigo e editor Michel Gallimard. Sua morte encerrou uma trajetória que ainda tinha muito a oferecer, mas suas obras e suas ideias continuaram vivas, influenciando gerações de leitores e pensadores ao redor do mundo. Albert Camus escreveu em um período muito diferente do nosso, mas muitas das perguntas que ele levantou ainda continuam presentes nos dias atuais. Hoje vivemos em uma sociedade onde somos constantemente estimulados a buscar respostas rápidas, aprovação e uma sensação de realização através daquilo que mostramos para os outros. As redes sociais ampliaram essa necessidade de comparação, fazendo com que muitas pessoas construam uma imagem de si mesma baseada na aceitação externa. De certa forma, Camus nos faria refletir sobre isso.
Até que ponto estamos vivendo de acordo com nossas próprias escolhas? E até que ponto apenas seguimos expectativas criadas pela sociedade? O mundo moderno oferece inúmeras possibilidades, mas também trouxe novas formas de distração. Muitas pessoas passam grande parte do tempo consumindo informações, buscando entretenimento e tentando preencher um vazio que continua existindo. E talvez essa seja uma das grandes conexões com o pensamento de Camus, a dificuldade humana de lidar com a própria existência quando não encontramos um sentido mais profundo. A resposta de Camus não seria simplesmente abandonar a tecnologia ou rejeitar a vida moderna, mas despertar para uma existência mais consciente, questionar nossos hábitos, nossas escolhas e entender se estamos realmente vivendo ou apenas seguindo um caminho já determinado pelos outros. No fim, a grande reflexão deixada por Camus permanece atual. Mesmo em um mundo cheio de estímulos, opiniões, distrações, ainda precisamos encontrar uma forma autêntica de enfrentar a vida e construir o nosso próprio caminho. Se fizer sentido para você e se você tiver interesse, o link dos 2 livros que eu mencionei vai estar aqui na descrição, que é O Mito de Sísifo e O Estrangeiro. Assistam os outros episódios, eu estou produzindo essa minissérie aqui no canal, chamada Grandes Homens da História. Tem playlist aqui no canal, dá uma conferida, tá muito bacana. Senhores, Albert Camus foi um grande escritor, um grande filósofo, e suas ideias são lembradas até hoje. Sabe um outro grande homem do passado que chocou o mundo com a sua forma de pensar? Arthur Schopenhauer. Quer conhecer mais sobre Schopenhauer? Assiste esse vídeo aqui, ó, tá muito interessante também.